Com isso, eu quero mostrar um pouco aqui sobre o deslocamento sem contato. As fases de deslocamento sem contato são os momentos que o árbitro dá o comando de combate e os atletas ficam ali se estudando na maneira mais leiga de falar e não tem contato entre si. Eles não entram em contato, ficam ali fazendo finta e de repente até tentando uma pegada. No momento em que ele faz a pegada, já não se classifica mais esta fase como fase de aproximação, já entraria para a pegada. Na disputa de pegada, nós analisamos, né, as disputas de pegada e as fintas. Tá? São quando as atletas vão ali tentando fazer a pegada e fazer o melhor ajuste no kimono do seu adversário, da sua adversária. Ao realizar a pegada, a gente classifica qual pegada foi feita, fecha-se a ação e já iniciamos uma nova, que seria a fase de transição, ok? Temos também ainda na fase de pegada, a fase de pegada de gola, de manga, de calça, de manga e calça, entre outras, como eu mencionei anteriormente. Já na fase de transição, nós temos as projeções e as quedas, que são os momentos onde os adversários derrubam o seu oponente e com isso ganham 2 pontos, melhor dizendo, né? 10 não, 2 pontos por cada técnica executada com perfeição. Temos também a puxada para a guarda, que é quando uma das atletas executa uma pegada na gola ou em alguma parte superior do kimono e faz a puxada para a guarda, de imediatamente entrando em uma posição de guarda ofensiva ou defensiva. Temos a pegada dupla, que ocorre quando os dois atletas ou as duas atletas fazem essa movimentação ao mesmo tempo. Em seguida, temos a fase de guarda. Na fase de guarda, nós observamos a guarda aberta, fechada, a meia guarda, a guarda laçada e a guarda de la riva. E aí você vai me dizer assim, ah Marco, mas existe uma série de guardas. É verdade, o jiu-jitsu é praticamente infinito, pessoal. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é infinito. Então as aplicações técnicas do jiu-jitsu podem ser muito variadas. Só que para um estudo científico que acontece em 2 anos, num prazo limitado, é impossível qualificar e quantificar todas essas técnicas que temos no jiu-jitsu, até porque elas vão se modificando ao longo do tempo. Então o que eu fiz? Eu peguei as mais comuns. Então, por exemplo, uma guarda-aranha, ela é uma guarda aberta. Ela é uma guarda-aranha, mas ela é uma guarda-aranha de guarda aberta. Então eu utilizei este método, né? Entender, por exemplo, uma meia guarda. Ela pode ter uma série de variações, meia guarda por cima, meia guarda por baixo, e entre outras. Então, eu precisei classificar de maneira mais reduzida também um grupamento de guarda, ok? Seguindo para a próxima fase, a fase seguinte é a fase de controle lateral. No controle lateral, nós temos ali as técnicas de 100 kg, de joelho na barriga, norte-sul, e as pegadas nas costas. A próxima fase é a fase de montada, que é onde nós temos a montada pela frente e a montada pelas costas. E por fim, as fases de ataque, defesa e movimentação. As fases de ataque se concentram todas as tentativas de ataque que não foram bem sucedidas, ou seja, uma tentativa de passagem de guarda, uma tentativa de raspagem, uma tentativa de finalização, uma tentativa de projeção, entre outras tentativas que são ofensivas, mas que não tiveram efetividade. Quando a aplicação da técnica tem uma efetividade, nós classificamos a efetividade da técnica, ou seja, quando um atleta realiza uma passagem de guarda, nós classificamos a técnica de passagem de guarda, ou seja, uma técnica que foi ofensiva, que gerou ponto e que foi classificada de acordo com a sua execução. Da mesma forma, a raspagem e da mesma forma as defesas. Tudo que nós classificamos como defesa foram as defesas daquilo que foi ofensivo, ok? Das técnicas que foram ofensivas. E por fim, a fase de movimentação, que é a fase que, se de tudo que eu passar aqui para você, você puder aprimorar pelo menos uma coisa, essa coisa seria a fase de movimentação. A fase de movimentação ocorre quando o atleta fica amarrando a luta, fica travando a luta, fica ali trocando pegada dentro da guarda fechada, ajustando uma posição melhor e não tem uma ação progressiva durante o combate. Com isso, nós classificamos como fase de movimentação sem progressão, certo? Então,
muitas lutas têm até 1/3 ou às vezes até a metade da luta classificada como movimentação. Então, se você puder pegar este tempo de movimentação, que é um tempo sem avanço, sem progressão, e transformá-lo em tempo de ataques efetivos ou de tentativas de ataque, isso vai aumentar a intensidade do teu atleta ou a sua intensidade durante o combate, e certamente, se por acaso você chegar a uma decisão por juiz, que é o que eu nunca espero que você precise, o juiz certamente vai dar a luta para quem foi mais intenso. Este protocolo, então, foi aprovado, né, no último fevereiro de 2023, através da publicação de um artigo, onde eu apliquei, e outros artigos ainda estão a caminho, tá, de publicação. A análise técnico-tática, então, ela se aplica de maneira resumida a um contexto de fisiologia, de estrutura de tempo-movimento, de força muscular, de observação técnica, de aspectos cognitivos e aspectos estratégicos. Então, a análise técnico-tática de desempenho para atleta de jiu-jitsu não é simplesmente pegar o Excel e anotar ali pontuação. Ela é uma maneira de você enxergar o jiu-jitsu para além do faz teu jogo. Ou seja, é enxergar o que ninguém está vendo. É enxergar a luta do jiu-jitsu, a luta do seu atleta, a sua performance enquanto competidor de maneira ampla, profunda e estratificada. Com isso, você tem uma análise precisa daquilo que você está fazendo durante o combate, tá? Então não é simplesmente pegar um Excel, igual falaram um dia desse, que o Excel, que a luta de jiu-jitsu é além do Excel. Beleza, isso é um pensamento de quem está atrasado, de pessoas e treinadores que ficam à margem dos tatames gritando para os seus atletas apenas: faz teu jogo, bichão, você está confortável, é aí, tá na tua posição. Enfim, não está dizendo nada com nada. Ao invés de dar uma posição específica, vamos lá, defenda o braço, passe para a esquerda, domine a manga, etc. É necessário que o atleta, quando vá competir, ele já tenha em mente o que ele vai fazer de maneira pré-estabelecida com o seu treinador através de uma análise da sua luta e de uma preparação estratégica. O que a análise técnico-tática faz é dar as ferramentas para que você tome decisão na hora de planejar. E elas influenciam também no treinamento de força e fisiologia. Ou seja, se você sabe o que você vai fazer na luta, você terá uma demanda específica de combate e uma demanda específica de energia, até então. E com isso você irá utilizar as ferramentas técnico-tática para tomar decisão também no planejamento dos treinamentos de força e dos treinamentos energéticos. Falando um pouco do contexto prático, foi isso que eu acabei de falar. O que você encontrava até hoje nas academias é um treinador que luta, ou um atleta que luta, ou um treinador que diz para o seu atleta lutar fazendo o seu jogo. Ou seja, fazer o seu jogo remete para mim a lutar dentro da minha zona de conforto, das técnicas que eu domino. Ou seja, qual é o aprimoramento técnico que eu tenho lutando dentro da minha zona de conforto? Me responde aí. Eu tive um grande mestre Álvaro Barreto, que ele sempre dizia que eu era um bom sparring, mas que ele precisava me botar para lutar fora da minha área de conforto. E com isso ele me submetia a situações durante o treinamento que eu estava sem ter nenhum tipo de contato anterior. E aí, a partir daí, foram surgindo soluções. Então, lutar dentro do teu jogo ou fazer o teu jogo não traz nenhum tipo de aprimoramento técnico-tático. Então, você que é treinador, também não adianta chegar na borda do tatame e ficar gritando para o atleta fazer o teu jogo. Você tinha que ter planejado anteriormente com ele o que você ia fazer, de preferência tendo analisado, né, o seu oponente. Vemos também dentro da academia o treinador all-in-one, ou seja, um treinador para todo mundo, para todo que faz tudo. Ou seja, é um treinamento genérico que não tem uma atividade fim específica para um atleta específico. Por quê? Porque ele não tem conhecimento sobre o que ele vai fazer.
Ele simplesmente pega uma posição, olha, essa semana a gente vai estudar a finalização. E aí passa a semana inteira fazendo finalização. Mas ele não sabe quanto tempo um atleta de competição leva para finalizar, em média, um oponente. Qual é o lado que é mais aplicado à finalização? Qual é a finalização que é mais aplicada? É um armlock? É uma chave de joelho? É um estrangulamento? Se você não sabe isso, os seus treinamentos são all-in-one, ou seja, você treina todo mundo da mesma maneira, só que quando as pessoas vão lutar, elas encontram contextos totalmente diferentes. E por fim, não menos importante e o mais prejudicial, são os treinadores, que não é o seu caso, que não buscam conhecimento ou que fazem oposição ao conhecimento. Esses treinadores não procuram discutir, como por exemplo, este conhecimento que eu estou trazendo, se ele é benéfico ou não, se ele é aplicável ou não. Ele simplesmente diz, isso não é a realidade, isso não se aplica. Ah, eu faço isso desde que o mestre me ensinava, meu mestre me passou e aprendeu do seu mestre. Ou seja, desclassifica uma informação científica nova que pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota para o seu atleta, simplesmente por se opor ao conhecimento. Ainda bem que você não é esse tipo de pessoa e eu espero que esse conhecimento ele traga muitos frutos para você. Para que servem as informações colhidas numa análise técnico-tática e como utilizar estas análises? Eu começo dizendo que o planejamento ele deve ser baseado em demandas energéticas e padrões de comportamento. Ou seja, o seu atleta precisa entender quais são os padrões de comportamento da sua categoria, como a sua categoria luta, para que ele possa, então, exigir determinadas técnicas e para a execução de tais técnicas se tem uma demanda energética. Então, para isso, eu costumo dizer que a análise técnico-tática, a análise de desempenho técnico-tática vem antes da preparação física, antes do treinamento fisiológico. Você precisa entender o que você vai enfrentar, como você vai reagir e responder aos problemas que serão apresentados durante a luta, para então, somente depois disso, preparar o seu atleta de maneira específica. E aí a gente fala da demanda energética também. Alguns estudiosos avaliaram que uma luta de jiu-jitsu ela pode levar a até 90% da capacidade de esforço máximo de um atleta durante uma luta, de até 10 minutos, vamos dizer aí. E você encontrará em torno de 9 blocos de alta intensidade para 6 blocos de baixa intensidade com 1 de pausa. O que são os blocos de esforço? São os blocos aonde o atleta passa lutando. Ou seja, o árbitro deu o comando de combate, se abre o primeiro bloco. O atleta às vezes passa 5 minutos e o árbitro não interrompe. Mas às vezes em uma luta de 5 minutos o árbitro interrompe 3 vezes. Toda vez que há uma interrupção da luta, o bloco de esforço se fecha e é somado um bloco e se abre um bloco de pausa. Ou seja, passa a se contar o tempo de pausa ali. A partir disso, quando acaba a pausa, ou seja, a interrupção do árbitro, você volta ao bloco de esforço, ao segundo bloco de esforço e assim sucessivamente. Desses blocos, os estudiosos analisaram que na luta de solo se fica em torno de 162 segundos de esforço no solo e 25 em pé. Então eu já estou te dando preparador físico, preparador de atleta, preparador tático. Uma informação relevante para você começar a aplicar no seu treinamento. Sabe aquelas contagens que você faz aí com o cronômetro na sua academia, que é tipo uma série de musculação? São os blocos de treinamento de esforço. Ou seja, coloca o seu atleta para lutar durante 162 segundos por bloco. Ou seja, pega ali em torno de 2 minutos e meio e bota para ele lutar sem parar, em alta intensidade. E aí você já começa a trabalhar a demanda energética. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto à frente. Com isso, você consegue identificar os padrões do seu atleta e também identificar os padrões do seu adversário. Você começa a entender que esses padrões eles seguem uma lógica, eles seguem um modelo que é desenvolvido e ampliado com o tempo. Além disso, ele demonstra que essas situações de competição, elas trazem ações que são repetidas de maneira similar. Então você consegue facilmente
enxergar o padrão de comportamento.